Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Vamos falar sobre o sorteio da Libertadores, principalmente sobre os confrontos das nossas equipes, das equipes brasileiras na fase de oitavas de final da competição. Gente, eu acho que os brasileiros tiveram muita sorte nesse sorteio, muita sorte. Tem aí algumas equipes que poderiam complicar muito para as nossas equipes e que foram para outros confrontos. Acho que se uma equipe brasileira fosse eliminada nas oitavas de final para um Argentino Júnior, geraria um problema muito sério, porque ninguém espera ser eliminado por uma equipe como Argentinos. Contudo, isso pode perfeitamente acontecer. Poderia acontecer, no caso. Ainda pode acontecer nas etapas seguintes da Libertadores de América. Uma equipe como Argentinos, uma equipe como Barcelona, uma equipe também como Sarsfield, que são as espécies de surpresas assim, da competição, que poderiam complicar para muita gente. Elas saíram, neste momento, do caminho dos brasileiros, né? E aí, acho que os brasileiros realmente tiveram muita sorte. A gente, tirando aí um pouco o caso do Flamengo e também o caso do Atlético Mineiro, as demais equipes brasileiras realmente se deram muito bem nesse sorteio. O que isto significa? Não muita coisa, porque a gente sabe que a partir das oitavas de final da Libertadores de América, a equipe que se configurar para ser campeão não vai depender muito do adversário que enfrentar. Ela pode perfeitamente encarar adversários mais frágeis técnica e taticamente e pode perfeitamente subir na competição e chegar à finalíssima. Ela pode perfeitamente se complicar também. Há sempre méritos em superar as equipes mais frágeis, assim como há méritos, evidentemente, indiscutíveis também. Quando se supera uma equipe mais forte, a equipe ganha também personalidade futebolística, vai acumulando, né, uma espécie de casca aí para o grande jogo, o jogo decisivo, o jogo da final. Vejamos então como é que ficaram essas disputas. Bom, Defensa e Justiça contra Flamengo, gente, eu acho que foi um adversário muito complicado para o Flamengo. Quando eu imaginei todos os possíveis adversários para o Flamengo, eu pontuei que algumas equipes seriam mais tranquilas para o Flamengo, ou seja, o Flamengo seria favorito em relação a muitas equipes. Eu coloquei também que havia equipes que equilibrariam o jogo contra o Flamengo, dificultaria muito a vida do Flamengo em situações em que o Flamengo poderia vencer ou poderia ser eliminada da competição por essas equipes. E também não coloquei nenhuma equipe, não apontei nenhuma equipe como favorita para vencer o Flamengo. No máximo, eu apontei equipes que equilibrariam o jogo contra o Flamengo, ou seja, contra o Fla poderiam perfeitamente serem eliminadas pelo Flamengo ou eliminar o rubro-negro da Gávea. Então vamos lá. O Defensa foi aquela equipe que eu coloquei entre os possíveis adversários que gerariam para o Flamengo um jogo equilibrado, ou seja, um jogo no qual não há favorito. Parece assustador dizer isso. Afinal de contas, estamos falando do Defensa e Justiça, que é uma equipe pequena da Grande Buenos Aires, contra o Flamengo, que nada mais do que um dos recentes campeões da Libertadores de América, o atual campeão brasileiro também, uma equipe muito forte, com um elenco muito bom, e contra uma equipe que no máximo ajustada. Eu acho que não é bem assim. Acho que a equipe do Becachete tem realmente muita competitividade, deve ganhar ainda mais competitividade neste período aí sem Libertadores de América. Acho que até a volta da Libertadores essa equipe vai estar ainda muito mais forte e com ajustes ainda muito mais profundos e pode complicar sim para o Flamengo. Sinceramente, acho o Mengão um pouquinho favorito, mas é um confronto aberto em que tudo pode acontecer. A gente vai ter no Flamengo a partir de agora a ausência de um jogador muito importante, que é o Gerson, e não tem ninguém que saiba fazer o trabalho que o Gerson faz naquele meio de campo do Flamengo. Então, precisa ver como é que a equipe vai reagir a esta importante ausência. Contudo, mesmo sem o Gerson, o Flamengo é ligeiramente favorito contra o Defensa, mas muito pouco. Acho que é confronto aberto. De todos os adversários aí, acho que o Defensa é aquele que pode daqueles mais, digamos assim, que não são os mais fortes, né, os mais tradicionais dessas equipes todas. Acho que o Flamengo pegou a pior de todas elas, né? Acho que o Defensa está acima do Sarsfield, o Defensa está acima do Barcelona de Guayaquil, o Defensa está ali mais ou menos parelho com o Argentinos Júnior, mas no caso do Argentinos, para uma questão de jogo, contra o Flamengo, ele seria, em tese, um adversário bem mais fácil do que será o Defensa e Justiça. Então, ou seja, é um adversário complicadinho, mas isso vai colocar para o Flamengo a necessidade, né, de buscar o protagonismo, algo que o Flamengo costuma fazer nas grandes partidas, nas partidas decisivas, desde 2019 para cá, pelo menos, certo, gente?
Olímpia e Inter. O Inter vai pegar uma das equipes mais irregulares da primeira fase, uma equipe realmente muito ruim, uma equipe com padrão de jogo bastante questionável, uma equipe que tem problemas em todas as suas fases do jogo. É claro que pode ganhar consistência futebolística nesse período sem Libertadores, isto é possível. Agora, eu não acredito que toda a evolução do Olímpia vá fazer com que o decano paraguai consiga ser adversário para o Flamengo, para o Inter. É muito importante para o Inter esse adversário, porque a situação do Ramires não está tão boa assim, né, gente? A gente olha para esse Inter e parece que de vez em quando parece que o cara parece estar um pouco isolado, pelo menos assim. Não que as pessoas, alguns não deem o apoio devido para o Ramires, mas é aquele tipo de apoio, sabe? Ninguém entra na frente da câmera e fala, aqui é o nosso treinador, por exemplo, vamos com ele até o final e tudo mais, tal. O jogador tal andou falando tal, o jogador tá errado, vamos chamar o jogador para conversar. Ninguém tem feito isso, né? Então, parece que a coisa está meio complicada, parece que os jogadores estão com dificuldade de entender algumas ideias do técnico Ramires. Então, é muito importante nesse sentido que o Inter pegue um adversário que não seja dos piores, e o Olímpia definitivamente não é um desses piores adversários. O Vélez Sarsfield e Barcelona foi duas equipes surpresas que vão se enfrentar. Acho que esse Vélez é uma equipe muito, muito forte, mas eu vejo o Barcelona com um pouquinho de favoritismo. Acho que o Barcelona pode passar pelo Vélez Sarsfield, não diria sem problemas. Eu acho que é um jogo duro, é um jogo muito difícil, mas eu vejo o Barcelona neste momento favorito em relação ao Vélez Sarsfield. Cerro Porteño, né, gente? Cerro Porteño e Fluminense. O Fluminense, na verdade, que sorte tem esse Fluminense, né, gente? Como tem sorte o Fluminense, o Roger está se mostrando um treinador que nasceu, né, gente, né, virado para a lua, né? Então, com aquela parte do corpo virado para a lua, né? E isso é muito bom para o Fluminense, porque também o Fluminense é uma equipe que precisa de alguns ajustes. Eu acho às vezes o jogo do Flu muito confuso. Acho que às vezes o Roger peca em algumas alterações. Acho que ele peca, inclusive, na forma como ele leva a equipe para enfrentar certos adversários. Faz que o estudo sobre alguns adversários nem sempre é o melhor estudo possível. Então, o Fluminense também precisa evoluir, precisa melhorar. E acho que neste momento, inclusive, o Fluminense, se fosse hoje o confronto, o Fluminense passaria com certa facilidade em relação ao Cerro Porteño, não pelo Flu, mas pelo Cerro Porteño, que realmente é pior que o Olímpia. Eu falei mal do Olímpia, mas o Cerro está muito pior que o Olímpia. É uma equipe muito espaçada na fase defensiva, também na fase ofensiva, uma equipe que tem dificuldade para transitar, uma equipe em que alguns jogadores frequentam os espaços errados do campo. Olha, o Cerro Porteño está numa situação complicada. Neste momento, eu acho que mais pelo Cerro e menos pelo Fluminense, o Fluminense é muito favorito e eliminaria o Cerro sem grandes dificuldades. Mas eu acho, gente, que o Fluminense vai melhorar. E acho que esse Cerro Porteño talvez não melhore tanto assim. E o Flu é favorito contra o Fluminense, contra o Cerro Porteño, e deve passar para as quartas de final da Libertadores de América. Bom, a gente olhando para esse lado do chaveamento, a gente percebe que aqui a coisa está, digamos assim, está um pouco mais tranquila para algumas equipes, né, gente? Porque quando você olha para o outro lado, a situação é muito mais difícil, né? Boca Juniors e Galo, acho que o Galo pegou um adversário complicado, um adversário daquele tipo que gosta de tirar a emoção do jogo, gosta de complicar bastante as partidas, gosta de tornar o jogo, às vezes, até um pouco feio aos olhos de alguns, né, que é o Boca Juniors. É uma equipe bastante, digamos assim, cínica, né? Quando você espera um comportamento dela, ela aparece com outro comportamento. É uma equipe que às vezes parece que ri das suas próprias dificuldades. É uma equipe que parece que olha para si própria e parece que não dá muita importância para o adversário. É estranho esse Boca Juniors, né? É uma equipe muito complicada. Acho que não vai ter muita evolução até a próxima fase da Libertadores, porque já vem sendo assim, já vem jogando dessa forma há um bom tempo esse Boca Juniors, né? Agora, de qualquer maneira, vai complicar muito para o Galo. É uma equipe que tem, que quando se porta de maneira defensiva, sabe se defender muito bem. Quando está no seu primeiro campo, sabe proteger o primeiro campo muito bem. E aí a gente tem até um jogo mais ou menos espelhado, o jogo do Cuca e o jogo do Miguel Ángel Russo. Mas eu acho que nesse caso aí, a coisa está em aberto. Pode passar o Boca, pode passar o Galo. Eu vejo um pequeno favoritismo para o Galo, não por causa do Boca, mas por causa do Galo, que está com alguns problemas aí também. Né, acho que alguns jogadores que estão presentes na equipe talvez não sejam os mais importantes, e o Cuca tá teimando com isso, tá levando isso até o final. Ele pode até gostar de um jogador. Eu não estou falando, por exemplo, que o Tietê é um jogador, está tão ruim assim. Eu só queria que o Galo tentasse, fizesse sua experiência ali, de colocar outros jogadores para ver o que acontece, né? Para ver se melhora, porque o Galo pode jogar muito melhor. O Galo, pelos jogadores que tem,
sobretudo naquela posição de primeiro e segundo volante, poderia fazer mais experiências ali, e acho que o Cuca tá bancando demais esses dois jogadores como titulares absolutos ou quase absolutos, e acho que isso é um erro. Então esse Galo, ele tem alguns problemas no seu jogo ainda, precisa melhorar o seu jogo. Neste momento eu vejo um pouquinho atrás do Boca Juniors. River Plate e Argentinos, eu acho que isso aí foi um jogo, gente, muito importante para os brasileiros, porque o River, ele vai melhorar, realmente vai melhorar muito para a próxima fase da Libertadores. O River estava com dificuldade, essas dificuldades serão sanadas nesse período aí, sem Libertadores, e eu acredito que vai voltar muito forte para a próxima etapa dessa competição. Então seria complicado para qualquer brasileiro pegar o River já nas oitavas de final. O Argentinos, para mim, também poderia ser um adversário cruel, dificílimo para qualquer um. Para a sorte dos brasileiros, uma dessas equipes não irá às quartas de final. Então para o Brasil foi muito importante esse confronto entre River e Argentinos Júnior. O que eu acho desses Argentinos e River? Eu estive numa live com o Arnaldo Tironi e eu falei que eu lembrei do jogo do River contra o Lanús naquela Libertadores de 2017, quando o Grêmio foi campeão, né? O River era muito superior ao Lanús, mas o Lanús tinha um jogo muito interessante. Esse jogo interessante também hoje está no Argentinos. Eu acho que o confronto está bem aberto, apesar que vocês não imaginam isso, acho que está em aberto esse confronto, com um pequeno favoritismo, mas muito pequeno favoritismo para o River, mas pequeno mesmo, e acho que o Argentinos pode surpreender nessa partida, nesse confronto contra o River Plate. São Paulo vai jogar contra a equipe do Racing. Muito interessante pegar o Racing de novo para mostrar para o Racing quem é melhor, né? São Paulo é melhor que o Racing, é muito melhor que o Racing, né? Passou a impressão em que as equipes se igualam, né, por causa dos confrontos da primeira fase. Está longe disso, não se iguala mesmo. São Paulo estava muito preocupado com o Campeonato Paulista, deixando um pouco de lado a Libertadores, como podia deixar de lado, e fez corretamente, usou corretamente essa estratégia e se classificou para as oitavas de final, vai enfrentar o Racing de novo para mostrar para o Racing quem é que tem mais futebol. O São Paulo tem mais elenco do que o Racing, o São Paulo tem mais jogo construído do que o Racing, o São Paulo tem mais técnico do que o Racing. Em relação a técnico, por exemplo, não dá nem para comparar. Pisse é um técnico muito mediano, e enquanto o Crespo é um técnico em ascensão, é um técnico de altíssimo nível. Acho que o São Paulo deve passar pelo Racing, sim. Os próximos confrontos vão complicar muito a vida do São Paulo também. Esse chaveamento é difícil. No próximo confronto vai ter Católica ou Palmeiras. Acredito que Palmeiras. E aí, se passarem, se o São Paulo continuar a passar, ou assim, se o Palmeiras também passar, depois pode pegar lá na frente o próprio River Plate. Ou seja, a coisa é muito complicada para os brasileiros nesse chaveamento aqui. Mas eu acredito que se o São Paulo passar pelo Racing, vai se fortalecer ainda mais e vai ser um rival complicado para o Palmeiras. Palmeiras vai ser um rival extremamente favorito contra a Católica de Santiago, caso ela se classifique diante do Verdão, né, e vai fazer jogo contra o River Plate depois. Ou seja, para mim, o São Paulo é um dos favoritos para conquistar essa Libertadores, assim como o Flamengo. Não abro mão disso. Pode até ser eliminado pelo River lá na frente, mas preciso bancar agora, e estou bancando. O São Paulo é um dos favoritos para conquistar essa Libertadores de América. No outro confronto, a gente vai ter a Católica de Santiago contra o Palmeiras. O Palmeiras deu aí sorte de novo, né, nesses confrontos aí de mata-mata de Libertadores. Na outra edição, o Palmeiras deu sorte, mas soube aproveitar, soube utilizar a sorte aqui, né, que caiu no seu colo. Então o Palmeiras teve muitos méritos naquela edição de Libertadores e de certa forma não enfrentou adversários tão fracos assim como muitos diziam. Quando olhávamos para o campo, víamos que o Guarani do Paraguai não era uma equipe ruim como muitos falavam. O Palmeiras é uma equipe muito forte, muito competitiva, e acho que vai passar por essa Católica sem grande dificuldade. A Católica tem problema de jogo, tem problema pelo centro do campo para marcar. A Católica tem problema também de construção de jogo. A Católica depende muito do Nátio Saavedra, que é o volante construtor de jogo também. Então acho que o Palmeiras pode perfeitamente passar de fase e fazer um confronto aí dos mais interessantes, confronto caseiro contra o São Paulo. E desse confronto aí que eu acho que vai acontecer entre Palmeiras e São Paulo, quem passar, gente, olha, passa com condição de vencer a Libertadores de América. É isso aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o like, divulgue, vamos se tornar membro do canal do Josa, por favor, vamos ajudar esse canal a crescer, tá bom? Obrigado pela gentileza, é isso aí, tchau, tchau.